Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Pastor, fala o texto base, hoje nós vamos falar sobre a igreja como um hospital. Nós temos aqui o livro de Ezequiel, que é um profeta assim, bem íntimo de Deus, e as profecias dele bem alertar mesmo, não é? Então o livro dele é bem puxado na questão de profecia, e Deus usou muito esse profeta para tanto exortar, né, como admoestar o povo de Israel. E nós temos aqui Ezequiel 34, do versículo 3 em diante, que ele fala assim: comeis a gordura, vesti-vos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da tua boca, para que não lhes sirvam de pasto. Esse texto é muito profundo, né? Trata-se de uma profecia para Israel, mas nós trazemos para os dias de hoje, não é? Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Márcio, por ele dar essa abertura à igreja, de hoje ter 200 ministérios, e você ter aonde encaminhar a ovelha para ser cuidada. E fora os núcleos, né, que tem cuidado nos bairros, onde estão os núcleos. E uma das preocupações do pastor Márcio é realmente cuidar das ovelhas. Porque no trabalho que nós fazemos na área de cura interior, realmente chegam enfermas. E muitas vezes nós atendemos ovelhas que não são, né, do pasto de Alagoinha, são pessoas que vêm de outros lugares, que estão aí perdidas, como algumas que ligam para a gente aqui, e nós pegamos e cuidamos. E a gente tem cuidado de muitas ovelhas. E a Clínica da Alma é um hospital que tem cuidado de muitas feridas, e como tem chegado ovelhas feridas ali. E nós temos cuidado do rebanho. Deus tem nos dado essa graça de cuidar do rebanho, né? E abençoado. E Lagoinha tem cuidado do rebanho. E a igreja é um hospital por conta disso, porque a pessoa chega ferida. E nós vamos trabalhar essa pessoa ferida. Mesmo que ela venha do mundo, ela vem ferida, cheia de marcas. E nós vamos cuidar dessas feridas. Por isso, é um hospital, né? Um pronto-socorro. Né? E muitos chegam com muita urgência. E a gente tem cuidado disso. Uma coisa importante, Carol, é que eu percebo que por que a igreja ela é comparada, ou por que tem essa relação de um hospital, porque a igreja ela é a grande entidade, instituição, esse organismo, não é uma organização, mas esse organismo que tem o propósito de quê? De restaurar, de salgar
tudo isso está relacionado com cura, ou seja, com o hospital, para sarar, em primeiro lugar, a primeira enfermidade que as pessoas chegam, que é a enfermidade do pecado, que é a enfermidade da separação eterna de Deus, que é a enfermidade desse abismo que separa a pessoa de Deus. Então esse é o principal enfermidade que a igreja ela vem com esse propósito de sarar, curar dessa grande enfermidade que é a questão que é mortal, né? Que é a enfermidade do pecado que nos separa de Deus. Também a igreja ela é um hospital porque ela tem esse cunho de sal, e o sal tem esse poder de salgar, de dar sabor, né? De dar direção, ou seja, então a igreja ela vem para justamente salgar onde nós vivemos, ela vem para ser luz, né? Ela vem para ser um luzeiro em meio às trevas, né? Então esse é o propósito dos principais da igreja. Óbvio que dentro do contexto que nós trabalhamos de restauração, de cura, né? Nós temos essa perspectiva das enfermidades, dos pecados, mas tudo isso é gerado por conta do principal enfermidade, principal doença de todo ser humano, que é a doença da separação eterna, que é o pecado que nos separa de Deus. Então, e as consequências vêm, as mais diversas, né? Trazendo sequelas também das mais diversas na vida das pessoas. Então, essa é a perspectiva. Por que a igreja ela é comparada com um hospital? Não é porque todos nós, não é porque nós estamos aqui que nós não precisamos também do hospital chamado igreja, né? Porque nós precisamos uns dos outros, nós precisamos ter esse relacionamento de aquecer a brasa, né? Uma grande brasa, né? Um grande braseiro, e cada um de nós somos uma brasa. E se ficarmos distantes muito tempo, a tendência da gente ir esfriando e essa brasinha ir apagando. Então essa brasinha precisa ser conectada no braseiro para manter constantemente então acesa, incandescente, né, na presença do Senhor. Então esse é um dos aspectos importantes a respeito da igreja como hospital também, né? Eu queria trazer uma frase que a gente normalmente fala e fazer uma reflexão a respeito dessa frase, onde muitas vezes a gente costuma dizer assim: ou você vem pelo amor ou vem pela dor. Quando a gente começa a pensar em vir pela dor, se existe uma dor, é porque há algo que realmente está doente, há algo que não está funcionando como deveria, há uma ferida. Então, se a pessoa está vindo por causa de uma situação de dor, ela precisa de alívio para a sua dor. Ela precisa de refrigério para a sua dor. E o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, esse cansaço e essa opressão é essa situação de dor, que muitas vezes pode ser uma dor física, uma situação de enfermidade, pode ser uma dor na alma, sim, não importa qual seja a dor, mas muitas pessoas, no momento de dificuldade, no momento de dor, elas se lembram de Deus e quando os seus recursos acabam, né, porque a gente tem essa tendência, né, de ir tentando, até quando os nossos recursos acabam, e aí então a gente se lembra de Deus, e se lembrando de Deus, nós nos voltamos para Ele. Então, e o Senhor sabe disso, por isso que Ele nos aguarda, e mesmo no nosso momento de dor, de dificuldade, quando nós viemos a Ele, Ele nos acolhe, Ele nos supre, Ele nos ama, Ele se revela a nós. E a igreja é esse grupo de pessoas. A igreja não é um prédio, né? Como o Rogério disse, ela é um organismo, porque ela tem vida. A vida de Deus está nela e a vida das pessoas que estão conectadas em Deus
Então, é um organismo, não é um prédio, não é um templo, né? Não é uma organização, não é uma empresa, não, é um organismo. E esse organismo, por estar vivo, ele tem problemas, ele tem dificuldades, ele tem enfermidades, ele passa por situações de feridas, por adversidades, por dores, por traumas, porque faz parte da vida essas coisas. Então, por ser um organismo, por estar vivo, então ela tem realmente todas as circunstâncias de quem está vivo. Quem está morto não tem dor, quem está morto não tem problema, quem está morto não tem enfermidade. Quem está morto não tem vida. Então, essas coisas fazem parte da vida e a igreja é um organismo vivo e a igreja, então, tem essas questões. E quem vem normalmente, na maioria das vezes, diante dessa frase, né, ou vem pela dor ou pelo amor, na maioria das vezes vem porque tem uma dor. Agora, eu queria que a gente refletisse exatamente sobre a questão de vir pelo amor. Será que realmente alguém vem pelo amor? Essa é uma boa pergunta. Porque eu vim para Cristo, não vim pela dor, eu vim pelo amor. Amor a quem? Amor a si mesmo? Ou amor a Cristo? Aí eu vim por amor a Cristo, mas por que você veio por amor a Cristo? Porque Ele te amou primeiro. Então, você ama a Cristo porque Ele te amou primeiro. Então, você vai vir sim pelo amor, mas pelo amor a Cristo, que te amou primeiro e por causa do seu amor, Ele morreu na cruz por você. Então há esse entendimento. Sabe por que nós viemos a Cristo pelo amor? Porque nós reconhecemos que não temos solução para nós mesmos nas nossas atitudes e no nosso próprio braço. Nós viemos a Cristo pelo amor porque reconhecemos que não podemos fazer nada para salvar a nós mesmos. Então, que amor é esse que me motiva a vir para Cristo? Não é o meu amor por Cristo, é o amor de Cristo por mim, não é? É porque eu estou pensando em não ter uma dor maior lá na frente, que é ir para o inferno. Eu reconhecer que eu preciso dele para a minha salvação, que eu preciso dele para viver a vida eterna que ele tem para mim. Então, na realidade, essa reflexão, ela cabe, né, nesse momento. Por que a igreja é realmente um lugar, né, de cuidado, um hospital, uma comunidade terapêutica? Porque todo mundo tem uma necessidade, uma dor. E essa dor, essa necessidade, nós não temos como suprir em nós mesmos, a não ser em Cristo Jesus. Então, nós viemos por isso. Nós estamos por isso e entendendo que ali não há ninguém diferente um do outro. Todos que estão ali são pessoas que necessitam da graça de Deus da mesma maneira. Então, o meu pecado não precisou de uma medida menor de graça do que o seu. A medida de graça para o meu pecado foi a mesma medida de graça para o seu pecado, porque tanto para o meu pecado quanto para o seu pecado, a medida de graça foi a morte de Jesus na cruz. Então, a medida de graça é a mesma. Então, não importa em que momento dói mais ou menos, quando eu me sinto mais ou menos enfermo, o remédio é o mesmo que é o sacrifício de Cristo Jesus. Eu queria colocar um texto aqui, porque a gente fala em igreja como hospital, e muitas vezes as pessoas têm um pensamento assim, eu vou com a ferida, vou ser curado. Agora, eu queria ir mais fundo nessa questão de hospital. Quando o salmista fala no Salmo 121, ele fala assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Então, nós temos um hospital que, além dele ter todas as formas, nós temos aí uma questão sobrenatural. Muitas vezes aí fora você chega lá e fala assim, olha, Deus, eu sei que Ele cuida de mim, mas me falaram que a minha enfermidade não tem cura mais. Aí, esse hospital que nós estamos falando, ele tem um sobrenatural, que é o sobrenatural de Deus. Que até aquilo que você acha que não vai ser mais curado e que não tem jeito, aí entra o sobrenatural de Deus. O médico de Gileade, ele vai curar suas feridas. Então, nós temos o sobrenatural. E quando o salmista fala assim, eu olhei para os montes, ele olhou numa coisa natural, porque do monte vem o quê? Vem cavalo, vem carros, mas ele olhou mais acima, ele olhou para o céu. E de lá é que vem o nosso socorro. E esse é que vai curar essa ferida que você acha que não tem mais jeito. Não, eu estou na depressão e não tem mais jeito, me falaram que eu não curo, nem nada. A igreja tem o Senhor Jesus. Ele cura todas as suas feridas. Então, meu querido, não desanime. Não desanime. Eu lembro da história de um homem de 85 anos. E ele estava num barco com o Senhor. E ele falou com ele assim, tá vendo aquela montanha? Ela falou, tô. Eu comprei aquela montanha. Cara, comprou? É porque daqui 25 anos ela vai ser valorizada. E ele tinha 85 anos. Olha! Ele falou, daqui 25 anos ela vai ser valorizada. Quer dizer, você entendeu? A pessoa, ela, né, a fé da pessoa, a forma que a pessoa enxerga as coisas. Então nós temos que enxergar, né? Ele pode ter sido um pouco otimista e tudo, porque ele estava com 85 anos. Otimista demais, né? Mas nós temos que enxergar dessa Isso forma. traz vida, né? Traz vida, você entendeu? Então, muitas vezes as pessoas têm que olhar dessa forma. A sua enfermidade tem jeito, tem cura, tem formas, tá? Mesmo que seja o sobrenatural de Deus. Aquilo que nós não enxergamos, mas o Senhor tem o melhor para nós. Talvez você que está nos assistindo esteja se perguntando assim, mas tudo bem, vocês estão falando aí que a igreja é um lugar de cura, um hospital. Por que tantas pessoas são feridas dentro da igreja? Por que nós temos hoje um universo de pessoas que não estão mais dentro da igreja, estão fora por circunstâncias de ferida, de machucado, de expulsão, de desqualificação, não é? Então, talvez até seja o caso de você que esteja nos assistindo, né? Talvez você não está mais frequentando a igreja, você não está congregando, prefere talvez assistir pela TV, até mesmo para se eximir, né, de ser machucado novamente, ser ferido. Sabe por quê? Porque, na realidade, a igreja é uma comunidade de pessoas que têm defeitos e machucados, como todos nós somos. Então, somos todos diferentes. Então, não existe a pessoa mais santa, menos santa, mais curada ou menos curada, porque nós entendemos que tem pessoas que estão assim, mais amadurecidas no Senhor, né, para enfrentar certas circunstâncias. Na realidade, é esse contexto que nós temos que entender, que a igreja é formada por pessoas que têm deficiências e todos eles estão juntos debaixo de um mesmo guarda-chuva. E é natural nós termos conflitos, é natural nós termos pensamentos diferenciados uns dos outros, é natural nós discordarmos de algumas coisas, é natural nós acharmos que aquela pessoa está tentando nos humilhar, é natural. Então, o que gera cura nesse processo? Foi o que o pastor Guerra falou. É a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E nós temos uma excelente ferramenta, nós temos um poder sobrenatural da igreja que é através do perdão, que é a restauração. Através do perdão, nós podemos ser curados, nós podemos liberar sobre a vida das pessoas, inclusive a cura. Nós podemos, através da ação do Espírito Santo de Deus,
gerar o fruto do Espírito em nós e ajudar as pessoas a desenvolver o fruto do Espírito e as suas manifestações, as mais diversas. Então, essa é uma das questões mais tremendas que a gente precisa entender, que na realidade nós vamos ter problemas, nós vamos ter conflitos, eu vou ter, já tive, vou ter outros, pessoas vão ter comigo, mas nós temos que estar abertos para permitir essa ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Para quê? Para que haja esses momentos de restauração, de conserto, de arrependimento, de pedido de perdão, de liberação de perdão. Então, o propósito não é nós sairmos da igreja para resolver o problema, né? Na realidade, a igreja é o local onde nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus, a maturidade e o crescimento. Então, esse é um tema, muitas vezes, extremamente polêmico. E muitas vezes as pessoas, você não sabe, quem me feriu foi um líder, foi um pastor, foi a esposa do pastor, foi um diácono, foi, enfim, N pessoas. Mas nós temos que entender que quando nós permitimos que o Senhor vá à frente de todas as coisas, então Ele vai à frente preparando as coisas para que haja reconciliação. E essa é uma das principais marcas da igreja, a reconciliação. Não é? Nós vemos a palavra de Deus o tempo todo é reconciliações, restauração, mas principalmente reconciliação. E quem foi o grande reconciliador? Foi Jesus. Ele, o grande que nos reconciliou ao Pai, nós que estamos distantes, né, do Senhor. Então Ele veio com essa grande missão, né, de morrer em nosso lugar, para o quê? Nos reconciliar com o Pai. Então, a igreja não é a igreja dos mais santos, não é a igreja dos melhores, não, é a igreja formada com pessoas imperfeitas, como eu e como você que está nos assistindo. Então, como imperfeitos que somos, nós carecemos dessa graça sobrenatural que o Senhor tem e quer nos dar, né, para que haja a cura e a libertação e funcione verdadeiramente a igreja como um hospital. Isso mesmo. E a gente está com uma telespectadora que quer falar conosco ao vivo, Célia Paz, de Três Rios. Muito boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Boa tarde. Seja bem-vinda. Você quer compartilhar algo conosco? Quero, sim. Porque eu quando solteira, congreguei batista, depois que me casei, resolvi congregar na igreja que meu esposo congregava, que era uma igreja Assembleia de Deus. E essa igreja foi muito machucada nessa igreja. Certo. Entendeu? Ele também foi muito machucado. Tanto que agora a gente está congregando em outra igreja. Só que eu sinto, assim, que todas as igrejas vão ter problemas. Entendeu? Porque lá está cheio de seres imperfeitos, não é? Certo. No momento, eu estou passando por um processo de perdas familiares. Eu perdi 4 pessoas da minha família em seguida, entendeu? Entendi. E a igreja onde eu estou congregando está me dando um respaldo, um apoio para mim e para o meu esposo. Mas eu não quero ficar trocando de igreja ao ponto de surgir um problema. Se surgir um problema, aí eu vou trocar de igreja, né? Entendeu? Entendi, querida. Nós vamos estar conversando aqui sobre isso. Célia, eu quero agradecer porque você ligou, abre o seu coração e te pedir para você continuar ligadinha aí, aqui no quadro Clínica da Alma. Mas eu estou ligada direto. Esse programa, de tudo um pouco, ele edifica a minha vida. Amém, que bênção. Glória a Deus, querida. Nós vamos estar conversando a esse respeito aqui, tá? Um beijo grande. Tá. É uma coisa muito linda que a Célia fala, com relação a essa vivência e essa sabedoria de que a igreja é esse lugar onde as pessoas realmente não são perfeitas e elas podem tanto nos ferir quanto muitas pessoas serem feridas por nós nesse relacionamento. Primeira, e essa é uma das verdades que a gente precisa realmente trazer para a nossa
vivência. Não adianta eu sair de um lugar, de uma denominação ou de uma congregação, porque ali eu fui ferido de alguma maneira. Eu preciso sim resolver aquela situação na medida do possível ali, principalmente se eu tenho uma convicção de Deus de que é ali que o Senhor quer que eu esteja plantado. Isso. Nós precisamos discernir isso, né? Como a igreja ela é um organismo, né? O corpo de Cristo, e ela hoje nós temos diferentes congregações, diferentes denominações, mas a igreja do Senhor é uma só naquele determinado lugar. Eu posso estar sendo plantado pelo Senhor em um lugar que o Senhor determinou para que eu ali dê frutos. Agora, uma das coisas que nós precisamos entender, Carol, que quando eu estou plantado num lugar e que dou frutos, a ação do próprio Senhor é me podar para que eu dê mais frutos. E muitas vezes eu não consigo entender que essas situações que muitas vezes vêm e acontecem comigo no lugar onde o Senhor me plantou, é a própria ação do Senhor me podando para que eu frutifique mais. Que dói, né? Esse é o princípio do Senhor. Claro. É bom. O processo de poda é ruim, né? Mas a frutificação que vem depois é muito maior e gratificante. E tem uma frase muito interessante que ela diz assim: se você está procurando uma congregação perfeita, se você a encontrar, não se filie a ela, porque quando você se filiar a ela, ela deixará de ser perfeita. Porque nós não somos perfeitos. Então, se eu achar que aquele lugar é o lugar perfeito, então ali não é o meu lugar, porque eu vou estragar. Eu vou ser a batata podre no saco. Isso. Entendeu? Entendi. E vou apodrecer as outras. Entendeu? Então, não existe esse lugar, né, como lugar perfeito. Existe sim um lugar de relacionamentos. E a igreja é esse lugar de relacionamentos. A igreja é e deve continuar sendo uma grande família. Quando a gente olha o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 29, a gente tem essa ideia do propósito de Deus em estabelecer essa grande família. E aí eu te pergunto, qual é a família que não tem problemas? A minha tem e muitos. E se eu fechar os olhos para os problemas da minha família, eu vou estar sendo negligente, covarde e omisso. E não vou ajudar a minha família. Então nós devemos encarar a igreja dessa maneira. Encarar com realidade, encarar que somos realmente pessoas que estamos em processo. Né? Vivemos um processo de santificação, desenvolvendo a nossa salvação. E quando você chegar no momento em que Deus não tem mais nada para fazer na sua vida, não se preocupe que nós iremos no seu enterro no dia seguinte, porque você vai para o Senhor. Vai ser arrebatado. Vai ser arrebatado. Então, esse é o nosso dia a dia com o Senhor, crescendo com o Senhor, e à medida que crescemos, ajudamos outros a crescer. Então, a igreja deve viver essa vida cotidiana, diária, de cuidando de si e cuidando daqueles que estão ao nosso redor, entendendo esse mecanismo. Isso. O hospital funciona dessa maneira, né? Então, senão médicos não ficariam doentes. Verdade. É interessante. Enfermeiros não ficariam doentes. A diferença é que nós somos hospitais ambulantes. Sim. Nós somos a igreja. Então, o objetivo é que você, porque às vezes é muito fácil você direcionar para o outro. Não, você vai lá, que é lá que ele vai te curar. Sim. Mas se eu sou igreja, o Senhor, Ele habita em mim, o desejo do coração de Deus é que eu seja, você seja, qualquer um, você que está assistindo, seja esse hospital para outro que chegar em instrumento de cura na vida do outro, exatamente. Exato. Porque senão a gente acaba acomodando e não, vai lá na Lagoinha, vai lá não sei o que lá que... Não, é você aí. Eu
acho que há, às vezes, uma grande acomodação das pessoas em não perceber o nosso papel como igreja ambulante que somos no seu trabalho, aonde Deus tem te levado. Estiver, né? Exato. Seja a bênção, seja a luz. Né? Todos nós precisando de cura, ser restaurado, Deus te lapidando para você ajudar outros, porque senão a gente fica esperando só dos outros fazerem. Uma vez o cara perguntou para um pastor que ele queria um lugar que tivesse problema. Eu quero um lugar que não tem problema nenhum. Aí pegou ele levou no cemitério. Falou, aqui não tem problema, aqui ninguém reclama, ninguém fala. Uma quietude. Você pode ficar aqui, você não vai ter problema nenhum. Aliás, é o melhor vizinho, né? É o melhor não vizinho. Tem festa de madrugada, não tem barulho, não tem... É verdade. Vai lá, senhor. É incrível. É tranquilo. Ninguém estaciona na sua vaga. Não, ali Não, porque eles nem precisam tem de carro. nada. E quando nós entendemos que a igreja, Carol, é essa comunidade terapêutica, né? Comunidade de restauração, e quando a gente entende um pouco o que é terapia, o que é uma comunidade acolhedora, o que é uma comunidade que pratica os princípios de mutualidade, ou pelo menos precisa praticar os princípios de mutualidade, então existe e gera uma sinergia, não é? Justamente dentro dessa perspectiva, né, de que uns para com os outros, nós não estamos 1 mais 1 é 2, nós falamos aqui até isso, foi ontem, né, que você falou sobre isso, quando, não, acho que foi na terça-feira, não me lembro, a respeito disso, né, quando a gente pensa 1 mais 1 dá 2, né, mas quando 2 estão engajados no mesmo processo, né, essa unidade, então aí nós estamos falando de 1000 e de 10.000, não é? Então, essa... Foi domingo lá na igreja. Ah, isso, na ministração, exatamente. É exatamente isso. Então, a igreja é essa comunidade onde ela gera essa sinergia, né, de quando nós estamos com o mesmo propósito, a mesma visão, então gera então uma potencialidade de esforços, de ação sobrenatural, né? Então, quando a gente fala assim, em terapia, as pessoas pensam assim, é psicólogo, quem trabalha com cura, libertação. Não estou falando só nisso. Quando nós estamos falando de uma comunidade terapêutica, um hospital, nós estamos falando dentro da perspectiva de todas as áreas das nossas necessidades. Quer seja um aconselhamento, que não deixa de ser uma terapia a respeito de filhos, a respeito de casais, na área jurídica, ou seja, do discipulado, do treinamento, a área do ensino, quando se fala o ensino, então, das escrituras, o ensino a respeito de como você se tornar um discípulo fiel, o ensino a respeito de batismo, de jejum, de como você ofertar na casa do Senhor. Então, tudo isso faz parte de um grande projeto de Deus, onde existe essa dinâmica tão forte de uns para com os outros, quando o Senhor fala que nós devemos sustentar-vos uns aos outros, né? Na verdade não é sustentar-vos, é suportar-vos uns aos outros, dentro dessa perspectiva de eu ser um suporte para alguém, de eu ser uma forma de escorar, né? De escora para o outro, né? Naquelas áreas muitas vezes que a pessoa tem uma debilidade. E de repente essa área eu já adquiri uma maturidade, não é uma cura. O processo de cura ele é constante, mas uma maturidade nessa área por experiências, por situações, que eu posso ser então um suporte para outra pessoa, posso ser uma escora, né, para alguém que está debilitado, né, nessa área. Com certeza. E para a gente fechar, né, o nosso quadro hoje, pastor, pedir 2 motivos de oração. Sim. Um pelo João Alves de Sabará, ele está desempregado, então, por enquanto, e ele está com uma hernia de disco, que pede oração. E a Graça de Belo Horizonte, ela é casada há muito tempo, o marido ficou um tempo fora de casa e eles conversaram hoje e ele disse que está voltando. Porém, o detalhe, ela está com receio porque ele é bastante violento e pela conversa no telefone,
parece que ele foi um pouco agressivo na fala. Então aí pedi oração para a gente fechar. A Graça e o... Graça e o João Alves. Eu queria pedir para incluir a família Massacesse. Eles chegaram anteontem à noite no Brasil. É uma família de amigos e amados nossos que estão passando por um momento difícil e que incluísse eles nessa oração. Aí você já pode orar, né? Amém. Aproveita o ensejo. Senhor, em nome de Jesus, que haja mesmo cura nessa vinda da família Massacesse, Ricardo, Acema, suas filhas aqui no Brasil nesse tempo. Que essas duas outras pessoas, Senhor, que estão passando por essa situação, essa hérnia de disco, essa situação de desemprego, essa reconciliação. Senhor, todas essas coisas são coisas que passam pela vontade do Senhor no processo de cura e de restauração, porque o Senhor está atento a todas as nossas dores. Então, Senhor, em nome de Jesus, que haja a unção de cura do Senhor, aonde eles estiverem, a unção de restauração do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.